você está no canal Espiritualidade Boas Histórias, né? Para você que está aí nos acompanhando, né? Curtindo nossas boas histórias, fica aqui nosso agradecimento, né? Nosso carinho, nosso abraço, né? Para você que está chegando, achou legal as histórias, deixa aí o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou falar para vocês uma mensagem recebida, né? No nosso culto, né? Que eu achei incrível, né? É uma coisa inusitada. Normalmente, os espíritos que se manifestam, né, são sempre espíritos assim, nada importantes, né? Assim como nós mesmos, né? A gente se sintoniza, né, com pessoas bem simples. Então, a vida da gente é simples, a gente trabalha com pessoas simples. A gente não tem riqueza nenhuma, né? Além do amor que a gente tem pela família, pelos amigos, pela vida. Então, devido ao nosso estilo de vida, a gente está sempre sintonizado em espíritos assim bem tranquilos, né? Porém, na nossa reunião do dia 30 de agosto, né, eu falo aqui na mensagem, a gente recebeu um espírito diferente. Então, essa mensagem é diferente, né? Seguinte, a história se chama A Condessa das Flores, né? Inclusive, o espírito deu o título em francês, de Comtesse de Fleurs. Olha que chique, né? E começa assim a mensagem. Na reunião do dia 30 de agosto de 2024, um espírito comunicante nos disse ter sido, em uma de suas encarnações passadas, a Condessa das Flores. Bom, o Espírito explicou que esse título, na verdade, não existiu, era condessa de alguma coisa, né? Porém, porque ela gostava muito de flores, ela passou a ser conhecida como Condessa das Flores. Legal, né? Evidentemente, ficamos empolgados pelo título ostentado pelo Espírito, pois, afinal de contas, nunca havíamos sido visitados por um nobre, já que os frequentadores de nossas reuniões são, em sua maioria, Josés e Marias, né? Bom, antes de começar a contar a sua experiência, no entanto, como condessa, o Espírito nos pediu para explicarmos ao leitor, né, e ao nosso ouvinte, sobre a prisão de La Force. Explicar também sobre o amor, segundo o apóstolo Jesus Paulo de Tarso, né? E explicar também sobre o ciúme, de acordo com a opinião do autor de Dom Quixote, o Miguel de Cervantes. Então, para começar, vamos falar da prisão de La Force, né? A prisão de La Force, em Paris, na França, situa-se a rua du Roi de Sicile, entre a rua Pavée e a rua Sévigné, onde hoje localiza-se o quarto arrondissement de Paris. Eu não sei se eu falei esse negócio certo, é francês, né? A gente mal falou português, né? Sua construção foi concluída por volta de 1559 e o prédio originalmente foi a residência particular do Duque de La Force. A estrutura foi embelezada no início do reinado de Luís XV da França por financistas. O prédio de La Force foi comprado em 1754 pelo ministro da Guerra. Em 1780, o Estado transformou em casa de detenção e dividiu em duas prisões distintas, a Petite Force, quer dizer, a pequena força para as mulheres, principalmente as prostitutas, situada na rua Pavée, com entrada à altura do número 22 atual, e a grande força para os homens, com entrada na atual número 2 da rua do Roi de Sicília, né? Vocês são francês, a gente não manja, desculpe aí quem curte francês, quem fala a língua, desculpe o maltrato, né? Na hora de eu falar, né? Bom, aí o segundo pedido do Espírito foi falar do amor, segundo Paulo de Tarso, né? Então, o amor é o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, né? Coríntios 1,13, né? E para terminar, o que o Cervantes fala dos ciúmes, né?
são sempre desatinadas as vinganças por ciúmes. É, isso aí, né? Bom, feitas essas observações, a gente vai começar a historinha, né? Então, o Espírito veio e falou o seguinte pra gente. Meu nome era Mary Claire, filha única de um casal de feirantes extremamente religiosos. Jamais poderia imaginar as reviravoltas que minha vida daria. Tudo começou quando a condessa parou diante da barraca dos meus pais na feira e me viu vestido em trapos, sunga, brincando com os outros meninos e meninas. Não sei o motivo, mas ela se encantou comigo e ofereceu um trabalho para mim em sua casa. Vendo que se tratava de um membro da nobreza, meus pais, mais do que depressa, aceitaram a proposta dela. E passei a viver na casa da condessa, onde aprendi a ler, a escrever, né? Assim como cozinhar, costurar, pintar, cuidar de flores do jardim, né? Assim como cuidar dos animais domésticos e até mesmo dançar e cantar. Quer dizer, a condessa caprichou na educação da menina, né? Ganhei roupas, sapatos, um quarto só meu para dormir, um armário e uma cômoda cheia de gavetas com um grande espelho sobre ela. Eu poderia ver os meus pais quando quisesse. E, no início, tentei me manter o mais perto possível deles, até que minha mãe morreu e meu pai se casou com outra mulher, que fez com que ele deixasse a banca de verduras e se mudasse de Paris para o interior. E nunca mais o vi. A condessa tinha 2 filhos, o Bernard e o Lucien. Bernard, o mais velho, era o homem mais bonito que eu já vi. Quando ele abria aquele sorriso maravilhoso, tudo em volta se iluminava. Ei, Bernard! Carismático, inteligente, galante e belo, encantava as moças e matava de inveja os moços. Diziam mesmo que seu magnetismo era irresistível e, mais de uma vez, ele ganhou a aposta que conseguiria dobrar a vontade dessa ou daquela mulher por mais difícil. Então o cara era terrível, né? Mulherengo, farrista, cheio de amigos, era adorado pelas prostitutas de Paris, que faziam festa quando ele aparecia, e amado pelas donzelas casamenteiras que sonhavam secretamente em tê-lo como amante. Ocorre que não existe um malandro que se dê bem por toda a vida. Uma hora ele vai tropeçar nos próprios pés e cair. E foi o que aconteceu com Bernard, quando a filha de um nobre apareceu grávida dele. E Bernard acabou sendo obrigado a se casar e assumir a criança. O casamento durou 10 anos, terminando com a morte da esposa de Bernard. Bom, já o outro irmão, o Lucien, ao contrário do Bernard, era tranquilo, avesso a festas e farras, tinha um ou outro amigo. Pode-se dizer que ele era uma alma apaixonada, que vivia esperando por seu grande amor. O que ele não sabia era que sua espera estava chegando ao fim, pois o amor que ele esperava era uma menina peralta, quase uma moleca, que crescia bem diante dos olhos dele, né? Era Mary Claire, não é verdade? Um espírito comunicante. Pois bem, Lucien estava atrás de mim, amando da condessa. Ele parou diante da porta do meu quarto e pensou em bater. Ele deu 3 batidas, mas não obteve resposta. E já ia embora quando decidiu testar a maçaneta, quando notou que a porta não estava trancada e decidiu abri-la, fazendo bem devagar. Eu me achava deitado em meu leito. A luz do dia cobria meu corpo e, como não responder às batidas na porta e parecia morta, ele se sentou à beira da cama e colocou a mão na minha testa. Dei um resmungo e ele respondeu o meu resmungo, dizendo baixinho que eu estava com febre. Lucien, então, saiu do quarto e voltou com a tigela de água e uma toalha, e colocou a toalha molhada em minha testa, permanecendo ao meu lado até que a febre baixasse. Lembro-me dele me dando sopa na boca, como se eu fosse uma criança e ele fosse minha mãe. Ele cuidou de mim até que eu me restabelecesse por completo. Ao contrário do que imaginava, a condessa não se opôs ao meu namoro com Lucien. Às vezes começaram a ficar íntimos, ele começou a gostar dela, começaram a namorar, né? Muito pelo contrário, ela me chamou para uma conversa séria e me disse que fazia muito gosto que Lucien tivesse uma companheira tão prendada quanto eu. Isso para não dizer que fora ela mesma quem havia me preparado para ser esposa ideal do filho tímido, né? Porém, não foi só isso o que ela havia me dito, tinha mais coisa. Ela chegou assim para Mary Claire e falou o seguinte, a condessa esperta, né, vivida, Mary Claire,
Não tenho dúvida que será uma ótima esposa para meu filho, mas quero adverti-la de que deve tomar cuidado com o Bernard, pois não foi apenas Lucien que despertou para sua beleza. Bernard também. E Bernard tentará de tudo para seduzi-la, pois é da natureza dele. Eu espero que seja fiel a Lucien até o fim. Poxa, veja bem, a mãe dos meninos sabe como ela conhecia eles. Ela falou, poxa, né? O Bernard é malandro, então ele vai dar em cima de você, Lucien. Ele vai ficar com inveja do irmão, né? Ele quer tudo para ele, né? Aí a Mary Claire falou assim, quando ouvi a advertência, achei que a condessa não sabia o que estava falando. Afinal, eu havia preservado o hábito que adquiri com a minha família de seguir uma vida correta e religiosa e cumpria com todas as minhas obrigações ao pé da letra, fossem sociais ou com relação à igreja. E eu sabia que as almas das adúlteras queimavam no inferno, vivendo em sofrimento eterno, e eu não tencionava, né, ir para lá. Mas a Mary Claire era muito religiosa, né, curtia a igreja. No início do casamento, tudo para mim parecia um sonho, pois Lucien se desdobrava para satisfazer os meus caprichos. No entanto, percebera que algo mudara no comportamento de Bernard, pois ele até ontem me tinha como empregada, mas agora eu vi o desejo em seu olhar. Quer dizer, bem que a mãe, né, a condessa, avisou, né? Não demorou muito que Bernard saísse da defensiva e partisse para o ataque. E ele veio com tudo, e eu não fui capaz de resistir por muito tempo. Bem que tentei, não sei quantas promessas fiz para que Deus me desse forças para não sucumbir ao desejo. Me penitenciei o mais que pude e até apelei para o padre com quem confessava. Minha irmã, o que está atormentando? Ah, padre, eu não amo mais o meu marido, amo outro homem, e amo desesperadamente. Por isso tenho negligenciado os meus deveres como esposa, o que tem deprimido o meu marido. Filha, tome cuidado, pois consigo sentir aqui o cheiro do enxofre que está exalando a sua alma. Coitada da Mary Claire, né? Ela está vivendo dentro do inferno, né? Aí ela vira para o padre e fala assim, ah, padre, eu sei que peco só de pensar, mas o que eu posso fazer, pelo amor de Deus? Saí da igreja certa da minha queda iminente. E quando cheguei em casa, Bernard me assediou e me levou para o seu quarto onde nos amamos. Quando então tive certeza que a partir daquele momento, meu coração só voltaria a bater por aquele homem viril e másculo. Bernard sabia fazer uma mulher feliz, e ele me levava ao céu e eu desejava voltar lá. Bernard, hein? Foi ficando cada dia mais difícil de esconder a minha relação com Bernard. A filha dele, a Ana, vivia de olho em mim, e sempre que olhava para a cara dela, via estampado em seu rosto que ela sabia de mim e do pai. Como cada dia eu estava mais fria com meu marido, não conseguindo mais fingir que eu amava, temia que não demoraria muito que ele descobrisse o meu caso. E foi exatamente isso que aconteceu. O marido dela chamou ela lá no cantão, falou assim, Mary Claire, não precisa mais usar a máscara de esposa feliz. Sei que falhei com você e não consegui fazê-la me amar. Ainda posso ver a tristeza nos olhos de Lucien, mas eu não esperava que ele fizesse o que fez. Aí o Lucien falou com ela assim, sabe, Mary Claire, contudo, que amo você tanto que é impensável para mim que seja julgada, condenada e penalizada por uma sociedade de homens que faz o que bem entende com as mulheres. Eu não sou assim. Sorri um pequeno sorriso e disse, de certo que não, que você não é como os outros homens. Lucien, então, me deu as costas e se foi. E quando fui saber dele novamente, ele havia se enforcado. O período de luto foi difícil, pois a fome de Bernard por mim parecia ter aumentado. Para todo lado que eu olhava, lá estava ele me olhando com aquele olhar cheio de desejo. Sabia que não poderia jogar fora o presente que Lucien havia me dado, a chance de ficar com o irmão dele. E voltei a recorrer às orações e me agarrei à batida do meu padre confessor. Ah, padre, eu não sei mais o que eu faço. Minhas pernas tremem quando olho para meu amante. A razão falta comigo. Fico que nem uma tonta, uma tola adolescente apaixonada.
Procuro onde me esconder, mas não há para onde, pois como vou me esconder de mim mesma? Ah, minha filha, continue fingindo que está perturbada com a morte de seu marido até o período de luto terminar, pois todos acham assim. Apenas nós dois e Deus sabemos que sua perturbação veio do desejo pelo seu cunhado. Se resistir à prova, estará livre para desposá-lo e viver a felicidade que acredita que é estar nos braços dele. Ah, padre, eu não tenho dúvida disso. Bom, lutei bravamente contra o desejo do meu coração de se render, até que o luto passou e eu e Bernard nos casamos. Ana, filha de Bernard, não se opôs à nossa união. Porém, pouco eu e ela conversávamos, até que um dia Bernard pediu que eu ajudasse Ana com um vestido para uma festa. Havia acabado de comprar o pano, quando Ana me perguntou se eu sabia onde era o endereço da costureira com quem Bernard havia contratado o vestido. E eu disse que não. Então ela me perguntou se eu queria ir até lá levar o pano, pois ela sabia o endereço da costureira. E eu disse que sim. Quando chegamos ao lugar, Ana testou a maçaneta da porta, que se abriu com facilidade. Ana entrou e fui atrás dela. Ana parou diante da entrada de um quarto e eu parei atrás de Ana, mas não por toda a vida, pois quando percebi que havia algo errado, que ela não se mexia como se tivesse visto um fantasma, tomei a frente dela e vi que Bernard estava deitado na cama com a mulher. Assim que percebeu minha presença, a mulher saiu da cama, puxou o lençol e se cobriu com ele, deixando Bernard vestido com apenas um sorriso cínico. Tomada pela raiva e pelo ciúme, peguei uma tesoura de costureira e parti para cima dele, enfiando a ponta no peito de Bernard até que ela furasse seu coração. Se deixasse por conta da lei vigente, eu teria sido condenado à morte por assassinato. Mas a condessa não queria lamear o nome da família e me jogaram na prisão de La Force, onde os nobres faziam sumir as pessoas que lhes eram inconvenientes. Então aí está explicado o primeiro item que o espírito comunicante pediu para explicar, o que tem a ver a prisão de La Force com a história, Foi para onde a Mary Claire foi parar depois de assassinar o marido. Bom, lá fui abusada pelo carcereiro e acabei engravidando dele. Coitada da Mary Claire. Grávida, presa, esquecida, pediu a Deus pela morte, mas Deus não queria que eu morresse. E qual não foi minha surpresa quando o padre confessou apareceu na prisão para me ver. Vou tirá-la daqui, filha, pois não é cristão deixar uma mulher grávida em um lugar destes. Fui então tirada da prisão e levada para um convento da Ordem das Filhas de Maria Madalena, as Madelonettes, onde permaneci por 10 anos, até 1790. Cara, então essa história se passa lá em 1800, para 2000, 200 anos atrás, Então a Ana ficou lá 10 anos dentro do convento, quando o convento fechou, dando lugar a uma prisão para presos políticos, Sabia que a condessa havia morrido, e a primeira coisa que fiz quando saí do convento foi bater na porta da mansão dela em busca do perdão da Ana, porque a Mary Claire matou o pai da Ana, Tinha em mente que a Ana havia aprontado comigo, me levando até uma armadilha, pois ela desejava se vingar do pai. Bernard havia levado a mãe dela à morte, já que a mãe de Ana não suportou a vida devassa que Bernard levava, cansada de ser traída pelo marido, o que acabou por levá-la a se matar ingerindo veneno. Ana nunca demonstrou qualquer simpatia por mim. Ela me via como uma das muitas mulheres que passaram pelas mãos de Bernard, então não me dava qualquer valor, não se importava em me manipular, usando do ciúme doentio que eu nutria por ele para puni-lo. Como eu carregava a culpa pelo suicídio de Lucien também, a Mary Claire, tá danado, ela levou o Lucien ao suicídio e matou o Bernard, matou os dois irmãos, Imaginei que se a Ana me perdoasse, eu estaria redimida dos meus crimes, A Mary Claire estava tentando se redimir, queria o perdão, pelo menos para o assassinato do Bernard, não é verdade? O pai da Ana. A Ana tinha agora
20 anos. Eu estava 10 anos mais velha, sem falar no trato que o sofrimento na prisão deu em mim, o que me envelheceu ainda mais. Na verdade, quando apareci na mansão em que a Ana vivia sozinha, aparentava ter uma centena de anos. A prisão é duro. É claro que não me identifiquei com meu verdadeiro nome. Entrei pela porta dos fundos, disse que precisava de um emprego e me mostraram a porta da cozinha. Por 10 anos trabalhei como empregado de Ana, acreditando que ela não sabia quem eu era. Porém, como ela me tratava mal, aproveitando toda oportunidade de me humilhar, comecei a pensar que ela, no fundo, sabia da minha identidade e estava se vingando de mim por eu ter dado fim no pai dela, né? Ana era uma mulher amarga aos 30 anos, até que conheceu uma chance. Um rapaz simpático, contratado para ser jardineiro, que adorava poesia e música. A felicidade dele contrastava com a tristeza de Ana, mas, ao mesmo tempo, a atraía. Como tinha fortuna, tendo ganho o título de condessa após a morte da mãe de Bernard Lucier, a sociedade fechava os olhos para os casos amorosos que ela tinha, sendo de conhecimento público que a condessa gostava de jovens belos e viris que pagava por alguns momentos de prazer. A igreja, claro, fazia vista grossa para as liberdades da condessa diante das gordas esmolas que recebia dela. E o padre que a confessava ficava satisfeito toda vez que recebia uma bolsa cheia de moedas em troca de dar a ela o perdão dos pecados, né? Todos os dias ela acordava com lindas flores sob o criado que ficava ao lado de sua cama. O jardineiro, né? Curiosa, ela passou a investigar o jardineiro, que passou a recitar poesias para Ana, e um dia em que estava inspirado, até cantou para ela, o que rendeu um sorriso da patroa. O jardineiro, aos poucos, foi acabando com o azedume de Ana, que, atendendo uma sugestão dele, resolveu abrir a casa para uma festa, onde Ana conheceu Matisse, um belo rapaz, bem ao estilo do pai dela, garboso e bom de conversa, sedutor e galante, tão ousado que não perdeu a oportunidade de ter a atenção de Ana por um breve minuto para fazer-lhe a corte, o que a deixou encantada. Ana não viu nenhum problema em fazer de Matisse seu amante, afinal, ele era apenas mais um jovem, uma dezena de anos mais novo do que ela, do jeito que Ana gostava e estava acostumada a ter em sua cama. Além do mais, ele a realizava e a entretinha com sua lábia. Acontece que Matisse foi tomando espaço no coração de Ana e, quando ela deu por si, estava apaixonada por ele. Matisse, então, se aproveitou da fragilidade emocional de Ana para tomar-lhe a fortuna. Quero você só para mim, querido. Matisse sorriu, um sorriso cínico. Minha companhia tem um preço, querida. Ah, é? Quanto quer pela exclusividade? É só me pagar quanto eu ganharia com cada mulher com quem contratei. E quantas são? Matisse soltou uma gargalhada. Muitas. Deixe-me contar. Contando lá nos dedos. Ele arregalou os olhos para Ana como se tivesse chegado a uma conclusão sobre o número de diamantes e disse: talvez toda Paris. O cara é terrível, né? Ana foi sendo puxada para o fundo do poço emocional até que se viu sem nada. E, por fim, quando deu a mansão a Matisse em troca de uma noite de amor, ele a mandou embora com a mão na frente e outra atrás. Desesperada, Ana havia perdido não só a fortuna, mas também a lucidez, quando, ao sair de casa, viu uma outra de muitas entrando para ocupar o lugar dela na cama de Matisse. Caminhava Ana sem rumo pelas ruas de Paris, quando foi abordada pelo jardineiro, que a levou para uma casa humilde onde eu criei a minha família, a casa da Marie Claire, né? Depois que ela deixou a prisão, né? Uai, você é a mãe do jardineiro? Sou sim. Eu sei que você também é a mulher que matou meu pai. Uai, sou, Ana. Desde quando que você sabe disso? Desde sempre. Eu seria uma tola se não ficasse de olho em você, já que fui eu quem deu um jeito de jogá-la na prisão e sabia que mais dia menos dia você ia sair de lá e poderia muito bem querer se vingar de mim. Bom, se não me atirou na rua com medo da minha vingança, quero crer que me perdoou pela morte do seu pai. Ainda não. Cara, devotei meus últimos 10 anos de vida a servi-la. O que mais quer de mim? Além do mais,
tem o amor do meu filho, o jardineiro, né? Podem os dois viverem felizes, apesar do pouco que temos. Terem filhos, formarem uma bela família. Com os olhos arregalados, Ana parecia possessa. Ajude-me a me vingar de Matias e tomar de volta a minha fortuna, que lhe darei o meu perdão. Como uma fera acuada, ela me encarou e disse com a voz cheia de ódio: Tenho vontade de enfiar um punhal no peito dele, dar uma apunhalada em seu coração por cada vez que ele me traiu com outra mulher. Mas me falta coragem. Contudo, você mora na mesma casa que ele e, como viveu muito tempo entre ladrões e assassinos, não lhe será difícil arrumar quem apunhale Matias por mês. Entrei, né? Que senhor bravo. Um sorriso cínico tomou o rosto de Ana, formando uma careta. Depois de morto, entrarei furtivamente na casa, abrirei o baú em meu antigo quarto, onde Matias dorme hoje, e destruirei os documentos guardados dentro, que assinei para ele transferindo os meus bens, e assim terei de volta a minha antiga vida. Ana não havia terminado a frase quando Matias entrou no lugar carregando uma bolsa que jogou sobre a mesa. Sem entender o que estava acontecendo, Ana abriu a bolsa e viu que parte dos documentos a que ela havia se referido estavam dentro dela, inclusive o que conferiu o direito de propriedade da mansão a Matias. Rapaz do céu, olha só, o que está acontecendo? Não é verdade? O que será? Que rolo é esse, né? Aí a Ana vira e fala: mas o que significa isso? Aí Mary Claire fala assim: Matias também é meu filho, Ana. Ele e Manchés são gêmeos. Matias sorriu e se sentou à mesa depois de encher uma caneca com vinho. Agora sabe como eu me senti quando peguei o seu pai com a costureira, né? Se não me perdoar, estará negando perdão a si mesma, pois foi capaz de me pedir para fazer a mesma coisa em seu nome, né? Ou seja, matar o sujeito, né? Sorri um pequeno sorriso. Imagine só, você pediu uma mãe que colocasse fim à vida do próprio filho por conta do seu ciúme descontrolado. Você está cega? Não viu o amor de Manchans? A única coisa que lhe interessa é a paixão de Matias, uma paixão que fez você perder tudo o que tinha, assim como eu perdi. Se eu não tivesse jogado fora o amor de Lucien, se tivesse dado o devido valor a ele, se não o tivesse trocado por uma ilusão, não teria penado numa prisão e passado necessidade junto com minha família, e nem estaria aqui agora articulando o roubo e o assassinato do meu filho. Olhei bem nos olhos de Ana, que me ouvia estarrecida. Não posso reclamar da vida, Ana, pois quando as coisas ficaram difíceis, Deus colocou um padre ao meu lado que não deixou que eu desistisse. Ergui os olhos em agradecimento a Deus. A vida é boa para você, pois Matias lhe devolveu metade do que lhe tomou. Pega metade da fortuna que lhe sobrou, volta para sua casa e se permita amar pelo jardineiro que a ama, e toma cuidado com as ilusões. Calada, Ana ficou até chegar na porta. Quando se voltou mais calma e com os olhos marejados, e disse: eu perdoo você, Mary Claire. Eu também a perdoo, Condessa. Que boa história, né? História de um espírito que se manifestou aqui, né, na nossa reunião, totalmente diferente, né, das histórias que a gente recebe normalmente. Quando a gente ouve a palavra Condessa, né, aí a gente logo pensa em título, né, honraria, né, riqueza, né, estampa, né, orgulho, né? Mas no caso aí, né, a gente vê que a história está cheia de desacertos, né, paixões, né, é uma história digna de um livro, né, um romance. Segundo o Espírito, ela é verídica, né? Quem é que sabe, né? Mas, de qualquer forma, ela aqui para o nosso canal, né, para o nosso objetivo, né,
do estudo da nossa alma, né? Ela nos obriga, essa história nos obriga a refletir sobre os nossos sentimentos, né? Até que ponto nós vamos por causa da paixão, né? Quanta bobagem a gente já fez, por causa das ilusões, não é verdade? E a Ana falou uma coisa aí, Ana não, né? A Mary Claire falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, que ela tinha o amor do Lucien, né? Que fazia tudo por ela. Ela conta no início da história que ela viveu um sonho com ele, né? Que ele fazia tudo para agradá-la, né? E a Mary Claire no final diz para Ana, olha, você pode até não amar o cara, né? Mas não joga fora o amor dele. Não maltrata o cara, né? O Luciano se enforca, né? Não joga o cara no buraco, né? Tenha caridade com ele, né? E a gente tem que ter caridade com as pessoas que estão à nossa volta, né? No caso aí, a Mary Claire é casada com o Luciano, né? Então, se ela não gosta mais, não curte mais, né? Então, vamos separar, né? Para o seu lado, vamos viver nossas vidas. Mas isso não quer dizer que ela vai jogar fora o amor dele, né? Eles podem continuar amigos, né? Podem continuar tendo uma relação bacana, né? Uma coisa que não despenca para o ódio, né? Não cai lá para regiões de sombras, né? Não fica pesado na vida das pessoas. Você vai magoar o cara, você vai passar a vida inteira com essa mágoa pesando nas suas costas, né? Então não é por aí, sempre tem um jeito civilizado, né? Amistoso da gente resolver as coisas, né? Não precisa botar raiva, ódio, mágoa nesse negócio, né? A gente tem que fazer força para poder entender o outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? Quando a gente vai se relacionar com alguém. No livro Sexo e Destino, né, ele fala uma coisa muito interessante que, para a espiritualidade, né, resumindo, né, o que pega é a responsabilidade, né? Uma vez que a gente cria expectativas, né, em alguém, né, em outra pessoa, e não cumpre, né, e desilude essa pessoa, né, dependendo da fragilidade emocional dessa pessoa, a gente pode acabar com a vida dela, poxa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nos nossos relacionamentos, né? Tem que tomar cuidado na hora de falar as coisas. A gente tem que entender que nós somos limitados, que a gente não consegue resolver tudo. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que não. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Falar, diante do amigo que nos pede ajuda, você fala, meu amigo, eu não posso te dar ajuda porque eu não tenho como, né? Mas isso não quer dizer que eu não gosto de você, que eu torço por você, que eu rezo por você, que se eu tivesse como, eu faria tudo para poder te ajudar, né? Isso é que é importante no relacionamento, né? É você saber que aquela pessoa que está ali se relaciona com você, que está do seu lado, ela estará disponível para te ajudar se ela puder, né? O negócio é a gente procurar dar tudo que tem, dentro do possível, né? E não exigir das pessoas aquilo que a gente não tem como dar, né? A gente tem que ter equilíbrio emocional, né? Então a gente tem que ver muito essa coisa, a história aí da Mary Claire pega muito pelo lado do ciúme, né? Ela assassina o Bernardo, dá uma facada no peito dele. E a Ana, no final da história, fala, se eu pudesse, eu daria uma estocada no coração, né, lá do namorado dela, né, uma estocada por vez que ele andou me traindo com outra mulher. Então isso vai resolver alguma coisa? Não, né? E ela deixou para lá o amor do jardineiro, né? Aí no fundo, né, depois a gente vê o título da história, que é a Condessa das Flores, com certeza a longo prazo ela acabou amando o jardineiro, né, e se tornando a Condessa das Flores, né? Mas se ela tivesse
indo em frente com seus planos de vingança, ela teria tido um destino ainda pior do que teve a Marie Claire. Né? E a Marie Claire se sentia culpada, né, por ter matado o pai da Ana, foi atrás do perdão dela, e por deixar o marido dela, Lucia, se matar pela falta de amor que ela tinha com ele. Né? E ela acabou achando no perdão da Ana a redenção. E ao mesmo tempo que ela perdoa a Ana pelas aprontações que a Ana fez com ela, né, que levou ela numa armadilha. Né? Foi lá na costureira onde o pai estava lá, com a costureira, né? Aí a Marie Claire perdeu a cabeça, matou o pai da Ana, e foi para a cadeia por causa disso, né? Então a Ana não é fácil, não. Então tem que ver isso aí também. Então a Ana também estava devendo para a Marie Claire, né? Então houve um perdão mútuo, né? Isso é muito legal, né? Então é uma história que eu achei muito bacana. Dá para a gente refletir, né? Tirar boas lições. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.